Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Chegamos hoje à quinta-feira, na leitura do Alimento Diário da quarta semana. Nós estamos lendo o livro A Edificação da Igreja. Amém? Nesta quinta-feira, a leitura com oração está em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, vamos escolher o caminho apertado e estreito, né? O caminho apertado, esse caminho nos leva, né, a ser vencedores, né? Vai nos conduzir à vida eterna. Ó Senhor Jesus! Então, no caminho largo e espaçoso, né, ele leva à perdição. E nós não queremos isso, né? Nós queremos ser aqueles que são os vencedores. Nós queremos vencer com Cristo. E vemos que juntos, unidos com o Senhor, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então vamos juntos, né? Ser aqueles que são unidos ao Senhor. E nós vemos aqui na leitura de hoje que com a queda, né, a alma do homem, né, a alma humana, ela foi corrompida. E com isso, surgindo uma personalidade independente de Deus, chamada ego, que precisa ser crucificada. Então nós vemos que antes da queda, o homem, ele tinha uma personalidade e estava totalmente conectado com Deus, né? E por isso ele agia de maneira independente do Criador. Por isso ele não agia de uma maneira independente do Criador. Mas nós vemos que depois ele começou a agir por si próprio, né? Mas isso, né, mostra, né, que esse caminho, né, o caminho estreito, né, é o caminho que nos leva a ser o vencedor. E nós vemos aqui mais adiante, né, que o Senhor Jesus, né, ele nasceu, né, ele veio como homem, viveu aqui, né, entre nós, né, e nós vemos que ele tinha a sua personalidade, não é verdade? Mas para que nós fôssemos redimidos, né, ele fez a vontade do Pai, não a vontade dele mesmo. Tanto é que ele viveu aqui, ele foi submetido, né, aos fariseus, né? Ele foi submetido aos anciãos, né? Ele foi levado à cruz, né? Mas quando ele foi levado à cruz, foi levado ali a carne, né? O pecado. E para que nós fôssemos redimidos, né? Então ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, quando ele ressuscitou, né, se vê que a igreja estava sendo gerada ali, né? Então, quando nós vemos que a ressurreição é a vinda do Senhor, a ressurreição é a geração da igreja. E hoje nós, né, juntos, podemos percorrer esse caminho, né? Juntos nós podemos alcançar o objetivo que é a edificação da igreja. E nós fomos criados como pedras, né? Nós somos essas pedras que estão sendo lapidadas, que estão sendo aperfeiçoadas. Então, amados irmãos, o melhor caminho é esse caminho da porta estreita, é o caminho que nos leva a ser vencedores. Muitos cristãos a gente vê que escolhem o caminho da porta mais larga, o caminho mais espaçoso,
mas nós vemos que isso leva as pessoas, né, a se exaltarem. E isso vai contrário àquilo que Deus quer, né? Nós preferimos ser aqueles que são humilhados, porque sendo humilhados, seremos exaltados. Isso diz na palavra, né? O Senhor mostra isso para cada um de nós. Então vamos ser aqueles servos bons, fiel, que cumpre a vontade do Pai, como o Senhor nos deu o exemplo de viver aqui, como aquele que fazia a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor por mais esse compartilhar, por mais essa chance de estar falando com os irmãos. Tenham todos um bom dia. Amém.